Hoje a gente vai olhar para um objeto que parece tão simples, quase comum, e descobrir as várias camadas de significado que ele carrega há milênios: o machado. Pensa bem, quando se fala em machado, o que vem na cabeça? Uma ferramenta para cortar madeira, certo? Ou talvez uma arma, daquelas bem antigas. São imagens muito simples, diretas, bem funcionais. Mas, olha, essa ferramenta aparentemente simples é, na verdade, um dos símbolos mais ricos e complexos de toda a história humana. Por trás daquela lâmina, existe um universo inteiro de ideias para a gente explorar. Pois é, longe de ser só um pedaço de metal e madeira, o machado era visto como uma ponte entre o céu e a terra. Um objeto que carregava o poder divino e servia como um instrumento para alcançar a iluminação. E o primeiro passo para entender isso tudo é olhar para cima, para o céu. A primeira camada de simbolismo, e talvez a mais universal de todas, é a conexão do machado com o céu, com as tempestades e com aquela força impressionante do raio. Essa citação, ela captura a essência da coisa perfeitamente. O barulho, a velocidade, as faíscas. O machado não era só parecido com um raio. Num sentido mítico, ele era o próprio raio que se tornou algo que se podia tocar. E essa crença era tão forte que até tinha um nome: a pedra de raio. Imagina só, encontrar um machado pré-histórico no chão e acreditar que ele não foi feito por uma pessoa, mas sim lançado dos céus por um deus da tempestade. Isso muda completamente a relação com o objeto, né? E o mais incrível é que isso não era uma coisa isolada, de um povo só. A abrangência é impressionante. Das Américas até a Ásia, passando pela Europa e pela África, várias culturas que nunca tiveram contato umas com as outras chegaram na mesma conclusão simbólica. O raio traz a chuva traz a vida. Logo, o machado, sendo raio, era um símbolo poderosíssimo de fertilidade. Então, o ponto crucial é este aqui. Não era um símbolo passivo, de enfeite, era uma ferramenta de ritual totalmente ativa. Estava precisando de chuva para as colheitas? Usava-se o machado num ritual. Com medo de uma enchente, de uma chuva destrutiva, o mesmo machado era usado para pedir que a tempestade parasse. Era quase como um controle remoto para o clima. Mas o poder do machado vai muito além do clima. Ele mostra uma natureza dupla, um paradoxo enorme. É uma força que separa e, ao mesmo tempo, uma força que une. Essa dualidade é fantástica. De um lado, o poder de destruir, de cortar, de dividir, a arma de um deus furioso. Do outro lado, lá na China antiga, ele vira o símbolo do casamento, a ferramenta que une o que antes estava separado, criando uma nova unidade a partir de duas famílias diferentes. Como que um objeto pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? A resposta pode estar aqui, no Labris. O machado de dois gumes não escolhe um lado. Uma lâmina é para cortar, a outra para proteger. Uma é para a morte, a outra para a vida. Ele é a própria encarnação do equilíbrio entre forças que são opostas, mas que se completam. E essa ideia de equilíbrio leva a gente para um lugar ainda mais fundo. A gente sai do mundo cósmico, de fora, e entra no universo da mente humana. Aqui, o machado se torna uma ferramenta para o despertar da consciência. Tem um mito grego famoso que ilustra isso perfeitamente. Zeus, o rei dos deuses, com uma dor de cabeça tão insuportável que só podia ser curada com um golpe de machado na cabeça. E o que sai desse corte não é a morte, mas sim a sabedoria na sua forma mais pura, a deusa Atena. Para a psicologia moderna, a interpretação é bem clara. Às vezes é preciso um choque, um corte simbólico, uma intervenção de fora para que a sabedoria que está dentro possa surgir, para que a consciência possa despertar. O machado é essa intervenção. E essa ideia continua em outras tradições. Aqui, o machado vira um símbolo de discernimento. É a capacidade de separar o verdadeiro do falso, o certo do errado, de cortar fora as ilusões. É a lâmina afiada da mente, do intelecto, que purifica o pensamento. Tudo isso nos leva ao propósito final do machado nesse seu caminho simbólico. Não é só sobre poder ou sabedoria, mas sobre a iluminação em si. E aqui tem uma conexão de palavras que é fascinante. Haste e axis. Machado e eixo. Isso reforça a ideia do machado como um ponto central, um eixo que conecta o céu e a terra, um pilar que organiza a realidade ao seu redor. Em tradições como a maçonaria, por exemplo, o machado se torna a chave final.
É um instrumento que abre o cofre dos segredos, que dá acesso ao nível mais alto de entendimento e consciência. É o ato supremo da iniciação. Essa citação amarra tudo de um jeito poético e poderoso. Desde a primeira faísca literal, que quem sabe deu início à tecnologia humana, até essa função simbólica que continua, de cortar a escuridão da ignorância. O legado do Machado é simplesmente imenso. Isso tudo deixa uma pergunta para a gente pensar. O Machado é só um exemplo. O que mais aí no nosso dia a dia carrega um universo de história e de significado que a gente simplesmente passa batido sem ver? A resposta pode estar em qualquer lugar que a gente olhe.